Olá, crianças, tudo bem? Agora nós vamos colocar para vocês a explicação da nossa atividade avaliativa do componente curricular de História. Esta atividade avaliativa, que é a atividade do terceiro bimestre do ano letivo de 2021, e nela nós temos algumas questões objetivas e cada uma dessas questões tem 4 alternativas, apenas uma é a correta, e temos também 2 questões discursivas, aquelas questões em que vocês irão escrever a resposta do que está sendo pedido, né? Então, vamos lá? Vamos conversar? Eu sou o professor Orlando Menezes, professor dos 4º anos A e C da Escola Maria Raimunda Balbino, e espero que essa videoaula venha ajudar cada um de vocês na resolução das atividades avaliativas, tudo bem? Vamos lá? Então, o primeiro texto da nossa provinha de História, ele está falando sobre a distinção entre o trabalho livre e o trabalho escravo. Eu vou ler para vocês. Com a decadência do trabalho escravo no Brasil, foi introduzido o trabalho livre. O trabalho escravo configura-se como um sistema no qual os escravos apresentam-se como mercadorias. O senhor tem direito a todo o produto do trabalho do escravo, ele paga pelo escravo e, no regime de trabalho livre, o capitalista paga ao trabalhador o valor de sua força de trabalho, ou seja, o valor necessário para a sua reprodução. E, em troca, ele obtém o produto desse trabalho. Então, esse texto foi adaptado de um site de economia que foi acessado no dia 14 de setembro deste ano. E aí a gente tem a figurinha aqui, ó, mostrando um pouquinho, né? E vamos à questão da prova, tá? Então, o trabalhador é a própria mercadoria, pois é vendido e comprado por seus senhores. Então, essa frase, né, destacada, ela se refere a quem? Alternativa A, aos capitalistas. B, aos escravos. C, aos trabalhadores livres. Ou D, aos senhores. Apenas uma dessas alternativas é a alternativa correta, tudo bem? Uma apenas, tá? E agora sim a gente tem essa imagenzinha para vocês prestarem atenção, certo? E aí ela diz o seguinte, ó. Esse é o meu, certo? E esse é o meu, errado? Seus conceitos são estranhos. Então, é essa conversinha que está ocorrendo nessa figura que está sendo mostrada aí, tá? E aí a gente tem o seguinte título: etnocentrismo. Etnocentrismo, né? Etno vem de etnia, do ethos, né? E essa questão do centrismo é de eu centrar alguma coisa ou algo a alguém, ou até mesmo a mim próprio, né? Questão do egoísmo. Vamos lá, vamos ao texto. Imagine que você está neste momento em um lugar muito diferente de onde nasceu. Uma sociedade com hábitos, costumes e crenças que você não compartilha. E, para ser honesto, sequer entende. Você se pergunta: como essas pessoas podem viver assim? Ou afirma para si mesmo: isso que eles fazem é moralmente errado e essa é uma sociedade ultrapassada. Esse tipo de pensamento, que utiliza a própria cultura como régua para medir as outras,
é o que nós chamamos de etnocentrismo, ou seja, só a minha cultura presta, a cultura do outro não. O etnocentrismo é pautado na desvalorização das manifestações culturais e sociais de povos diferentes. É o que eu acabei de falar. Somente a minha cultura presta ou é a correta e a cultura do meu vizinho é uma cultura totalmente errada. É aquilo que surge quando classificamos os hábitos dos outros de imorais, selvagens e absurdos. Em um mundo no qual existe uma pluralidade enorme de culturas, ou seja, várias culturas, como dizer qual delas é a melhor ou a mais correta? A nossa forma de viver é apenas uma entre muitas formas, né? Esse texto também foi pesquisado lá no mês de setembro e ele traz a questão de número 2, que diz o seguinte: de acordo com o texto, podemos afirmar que a visão etnocêntrica é o quê? Letra A. É a que julga que as outras culturas são superiores à sua. B. Não liga para a sua cultura nem para outras culturas. C. Utiliza a própria cultura como régua para medir as outras culturas. Ou, alternativa D. Vê a forma de viver de maneira igual para todos os povos. Uma delas é a correta. Próximo texto. O próximo texto, ele fala sobre a migração nordestina. E ele diz o seguinte: respondendo ao apelo de incentivos governamentais e fugindo da seca de 1942, cerca de 50 mil trabalhadores nordestinos migraram para o Acre e se dispuseram, ou foram dispostos, a trabalhar na produção da borracha, no que chamamos de ciclo da borracha. Esses trabalhadores acreditaram que conseguiriam refazer suas vidas com mais segurança, uma vez que o Estado prometia arcar com os custos financeiros da viagem. Para o migrante nordestino, quem é migrante é aquela pessoa que vem de outro estado para o nosso estado, né? Para o migrante nordestino, a Amazônia era marcada por 2 elementos que, ao contrário da escassez nordestina, havia em fartura: a água e a terra, né? Então, questão número 3. O fator histórico que fez com que os trabalhadores nordestinos migrassem para o Acre é conhecido como A. Borracha acriana, B. Ciclo da borracha, C. Ciclo nordestino ou D. Migração nordestina. Apenas uma dessas questões é a questão correta, tá bom? Próximo texto. O próximo texto, ele está trazendo como título Trabalhos no campo e na cidade. E aí a gente tem uma imagem, né? Retratando, ó, trabalho no campo e alguns prédios, né? Mostrando, né? Como que são as cidades. Vamos ao texto? Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, em alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transporte coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas e etc. As casas da zona rural não são construídas perto umas das outras. As maiorias das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado.
As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, elas plantam, elas colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos e aves são chamados de pecuaristas, tá? Desculpa. Esse texto ele foi um texto adaptado pelo professor, tá? E aí, vamos à questão número 4. Na questão número 4, está pedindo para você marcar a alternativa que indica elementos característicos da comunidade urbana. Qual é a comunidade urbana? É a comunidade da cidade. Ou seja, você vai marcar o que tem na comunidade urbana. Então, na letra A, olha o que está dizendo. Serviço de eletricidade, água e esgoto tratados, transporte coletivos, bancos e um comércio muito variado. Alternativa B, grandes plantações. Alternativa C, sítios, chácaras e fazendas. E alternativa D, lavouras e criações de animais, como bois, cavalos, cabras e aves. Então, apenas uma dessas alternativas é a alternativa correta. A questão número 5 já está pedindo para que vocês marquem a alternativa que indica elementos que são característicos da comunidade rural, ou seja, coisas que tem lá na zona urbana. Alternativa A, serviço de eletricidade, água e esgoto tratados, transporte coletivos, bancos e um comércio muito variado. Alternativa B, grandes supermercados. Alternativa C, redes de farmácias, prédios e outras construções da indústria. E alternativa D, pessoas que cuidam de lavouras e de gado. Então, apenas uma dessas respostas está dizendo que tem elementos característicos da comunidade rural, né? Então, procurem qual é a correta e marquem, tá? Vamos ao próximo texto. Cada povo tem sua cultura, seu jeito próprio de viver e se organizar. Não existe cultura superior ou inferior. Cada cultura organiza-se conforme a necessidade do grupo e sua relação com o espaço em que vive. Agora, vocês vão marcar, ou seja, escolher a alternativa que não é certa, ou seja, a alternativa que é errada, tá? Não é a alternativa correta, é a alternativa errada. A. Cada povo tem sua própria cultura, como jeito singular de se vestir e se alimentar. B. No planeta Terra, há uma variedade de culturas. Alternativa C. Existem culturas superiores em relação às outras. Será que existe? Nós acabamos de falar, né? E a alternativa D. Cada cultura organiza-se conforme a necessidade do grupo e a sua relação com o espaço em que vive. Então, vocês vão escolher dentre essas 4 que eu acabei de falar, qual é a alternativa que está errada. Próximo texto. Público, privado. Cidades, espaços públicos e privados. Então, quando a gente pensa em o que é cidade, vários pensamentos, imagens e reflexões aparecem na nossa mente. Sabemos que as cidades são compostas por ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e por pessoas. A população de uma cidade pouco se pergunta ou quase nunca sobre os espaços em que formam a cidade. Os espaços públicos e os espaços privados.
Os espaços públicos, eles são lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas e outros espaços. Já os espaços privados, eles pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados: as nossas casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados ou particulares, eles são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Já os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. Esse texto também foi adaptado pelo professor, tá? Questão número 7. De acordo com o texto, podemos afirmar que as cidades são compostas por: letra A, toda paisagem ocasionada pela ação humana. B, ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e pessoas. Então, na cidade, né? Alternativa C, elementos de uma paisagem que podem transformar-se ao longo do tempo. E D, transformação de paisagem que requer um tempo determinado para se tornar cidade. Então, somente uma alternativa é a correta, tá? Próximo texto. Esse próximo texto, vocês vão responder as questões 8 e 9, tá? Rio Acre. É um dos rios mais importantes. Foi ele que deu origem ao nome do estado do Acre e foi palco de um importante marco histórico, a Revolução Acreana. Quem acompanha seu desenvolvimento pode observar que o Rio Acre mudou. Em lugares onde antes passavam enormes embarcações, hoje não passa mais. E o que antes era a única via de acesso a comunidades isoladas, sofre atualmente com uma grande seca que estreita suas margens. Porém, apesar de todas as transformações ao longo do tempo, em seu percurso, o Rio Acre ainda é muito importante para a população do estado. Esse texto ele foi extraído, da Divisão de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais da nossa Secretaria de Educação, tá? Aqui de Rio Branco, Acre. Então, vamos lá. Questão número 8. De acordo com o texto, o Rio Acre foi palco de qual marco histórico? Então, tá lá em cima no texto a informação, né? Alternativa A, Revolução Acreana. Alternativa B, mudanças do rio. Alternativa C, origem do nome do estado. Ou alternativa D, transformação do rio. Então, apenas uma resposta, uma alternativa é a resposta. E aí, nós temos a questão número 9 e 10, que são questões discursivas, mas a questão número 9, o texto vai ajudar vocês a responder. E aí está pedindo para que vocês façam o seguinte. De acordo com seu entendimento e pelo que você leu no texto, cite qual a importância que o Rio Acre tem para a população acreana. Então, você vai escrever aqui na questão número 9, explicando por que ou qual a importância que o Rio Acre tem para todos nós acreanos. E a questão número 10 está pedindo para que vocês releiam o texto cidades, espaços públicos e privados, que está na página anterior, esse texto aqui, que eu li também para vocês agora há pouco, e que anotem
as características dos dois tipos de espaços. Letra A, espaços públicos. Então, vocês vão escrever as características do espaço público. Quais são as características dos espaços públicos? Né? Então, eles são lugares administrados pelo governo e que pertencem à população, né? E aí a gente tem os exemplos desses espaços. Então, vocês vão anotar isso. E também a alternativa, a letra B, vocês vão escrever a mesma coisa, né? As características só que do espaço privado. Então, qual é a característica do espaço privado? Né? Então, os espaços privados, eles são espaços particulares, que são mantidos pelos seus proprietários, né? E aí vocês vão dar também exemplos desses espaços, tá? Então, essa é a nossa prova ou atividade avaliativa de História do terceiro bimestre, né? Dos quartos anos. Façam com bastante atenção. Se preciso for, leiam, assistam mais uma vez essa videoaula explicativa da prova, né? E eu desejo que todos vocês façam uma excelente prova de História. Até mais e tchau!